prazer mais uma vez estar entrando na sua casa através dessa live. E quero te agradecer desde já por nos dar essa oportunidade de chegar com louvor e uma palavra até a sua casa. Nesse momento eu quero deixar uma palavra para você, que fica no livro de Isaías 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, mas para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Antes de começar aqui a louvarmos, quero orar pela sua casa, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por mais uma vez participasse desse momento, Pai amado, por atrair, Senhor, a Tua presença, Senhor, para este lugar e para as casas, Senhor, das pessoas, Pai Santo. Permita-me, Pai amado, ser um profeta, Senhor, na vida, Senhor, dessa pessoa, Pai amado, que está, Senhor, sentado num sofá, Pai amado, nesse momento, que está, Senhor, deitado nessa cama, Senhor, com esse fone no ouvido, Pai amado. Permita-me, Pai amado, ser um atalaia, Senhor, para chegar até o coração, Senhor, do Teu céu, Senhor, nesse momento, Pai Santo. Eu oro a Ti, Pai Santo, invocando a Tua presença, e diga ao Senhor, Pai, obrigado, pois somos felizes, Pai amado, em Ti. Somos felizes no Senhor. Pai, obrigado, em nome de Jesus. Se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, para sempre verei com Jesus, eu serei vencedor. Sou feliz.
tempo onde não era falado da palavra do Senhor. Durante um período de 400 anos, não se via milagre, não se falava. Naquele período interbíblico, ninguém tinha visões, não tinha palavra. E quando veio o Senhor cumprir a palavra dele, caminhando sobre a terra, quebrando todos os paradigmas, derramando ali a tua graça, o teu sangue naquele lugar. Hoje eu posso crer no amanhã, porque Ele vive e me deu a esperança de uma nova terra, um novo céu. Me deu a esperança da vida eterna no nome de Jesus. Ei, você que está na sua casa nesse momento, você tem a esperança porque Ele vive. Ele está nesse lugar, nesse momento. E através dessa lei Ele chega na tua casa, te abençoando, te guardando, no nome de Jesus Cristo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
volta, Senhor. Ei, você que está no conforto da sua casa. O Senhor nos permite passar por lutas, porque Ele sabe que Ele é quem cuida da gente. Nos tempos de Israel, os tempos antigos, o Senhor sempre permitiu o seu povo passar por alguma luta para dizer assim: ei, eu sou o Senhor dessa nação, eu sou o rei, clama a mim, é eu quem cuido de você, não há outro Deus além de mim, clama a mim no nome de Jesus Cristo. Então comece a clamar no nome de Jesus, porque Ele é quem cuida da sua casa, do seu comércio, dos seus negócios, no nome de Jesus Cristo. Coloque a sua casa nas mãos do Senhor, coloque o seu comércio na mão do Senhor, no nome de Jesus. Coloque o teu entendimento, a tua mente nas mãos do Senhor, coloque o seu coração no nome do Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Entenda os planos do Senhor. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante aí da sua casa. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Nesse momento eu quero te convidar a ofertar na casa do Senhor. O irmão vai passar aqui o endereço aqui do banco, a conta do banco, no nome de Jesus, para você depositar, porque estamos passando por esse período, mas também precisamos de ofertar, de dizimar e de sermos honrosos na casa do Senhor, amém? Queria orar por você na sua casa, você que está aí com a sua oferta, com o seu dízimo, no nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento, Pai amado, na qual os teus céus, Senhor, têm sido fiéis na tua casa. Te peço, Pai amado, no nome de Jesus, que eu possa assim se multiplicar, Senhor, a 30, a 60 e a 10 por um, no nome de Jesus, Pai amado. Pai amado, que o Senhor possa assim, Senhor, transbordar os celeiros, Pai amado, teu servo, Senhor, no nome de Jesus. Que a casa, Senhor, Pai amado, do teu servo, nunca falte, Pai amado, o alimento, Pai amado, no nome de Jesus. Pai amado, te agradeço, Pai amado, por tudo, por não ter, Senhor, nos deixado faltar nada, Senhor, na nossa casa, Pai amado. Os teus sustentos, Senhor, tem vindo do céu, Pai amado. Assim como o Senhor fez, Pai amado, com o teu povo, Senhor, no deserto, derramando maná, Pai amado, o Senhor tem, Senhor, nos sustentado a cada dia, Senhor, a cada ano. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Agora vamos ficar agora com o recado do Viva a Cidade, no nome de Jesus Cristo, amém? Estamos começando mais um Viva a Cidade. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. E estão abertas as inscrições para o batismo. Procure o seu líder de GECEL e faça a preparação. Você que gostaria de fazer parte desta igreja, as inscrições para a preparação já estão abertas. Procure a secretaria e faça a sua inscrição. Os dízimos e ofertas deverão ser feitos via depósito ou procure a secretaria da nossa igreja. A secretaria da igreja estará em funcionamento de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 horas e de 1 às 5 da tarde. Para mais informações, ligue 3202-2808. A partir do dia 19 de abril, às 9 horas da manhã, retornaremos com a Escola Bíblica Dominical. Será transmitida ao vivo pelas páginas no Facebook MW Cataguases e Mídia Mineira. E dia 21 de abril nós teremos o curso de reciclagem para líderes e vice-líderes de GECEL, que será transmitido online às 19 horas e 30 minutos através das páginas no Facebook MW Cataguases e Mídia Mineira. Participe! Esse foi mais um Viva a Cidade. Somos sua igreja na cidade. Até a próxima! Irmãos, graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem de Deus. Quero agradecer o Marcos, agradecer o Éder, a todos que estão aqui, trabalhando na igreja para que o culto possa funcionar, para que tudo possa acontecer. Eu quero trazer uma palavra nessa noite, apesar da Páscoa ter acontecido no domingo passado, eu vou falar sobre Páscoa. Quem está em casa, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 12. Eu quero orar primeiro. Meu Deus, eu quero te louvar, eu quero glorificar o teu santo nome, Pai. Eu quero agradecer, Pai, pela tua presença, pela presença do teu Espírito no nosso meio, pela forma, Pai, na qual o Senhor tem nos usado, da mesma forma que o Senhor falou com os teus servos, que o Senhor ministrou, Pai, através dos louvores, ministra também no nosso coração, fala conosco também no nosso coração, Pai, na nossa mente, Pai, trabalha na nossa vida, Pai. Pai, eu quero colocar, Pai, todo aquele, Pai, que está ouvindo nesse momento, Pai, essa mensagem, Pai, que precisa de uma transformação, que precisa também de uma mudança, que precisa de uma passagem, de uma Páscoa na sua vida, que isso possa vir a acontecer, Pai. Derrama a tua graça sobre a vida de cada um, o teu amor, Pai, e a tua misericórdia. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai, e entregamos a nossa vida nas tuas mãos, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. A palavra está em Êxodo, capítulo 12, e a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês,
cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Calculai quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, sem mágoa, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, no crepúsculo da tarde. Tomarão seu sangue e porão em ambas as ombreiras das vergas das portas, nas casas em que comerem naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asnos e ervas amargas a comerão. Aleluias. Amados, apesar de hoje não ser Páscoa, mas domingo passado aconteceu a nossa Páscoa, e eu quero trazer uma palavra para que os irmãos possam refletir sobre a Páscoa. E esse texto, é impossível nós falarmos de Páscoa sem voltarmos lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo. Olha, tudo começa quando José, ele desce para o Egito. De que forma? José ele foi vendido pelos ismaelitas para Faraó. E José ele constituiu ali uma família. José cresceu muito no Egito. Ele se tornou ali um governador, e ele trouxe consigo também os seus irmãos, trouxe consigo os seus pais. Ele cresceu muito, ele se tornou ali um governador, ele se tornou ali um estrategista no Egito. O crescimento dele foi grandioso. Mas com o tempo, o tempo passou, e como passa para todo mundo, ele morreu. Morreu também Faraó, morreu também toda aquela turma da época de José. E José ali, então, o povo de Israel, ele começou a ser perseguido por Faraó e por toda a turma do Egito, porque aquele povo, ele se tornou um povo grande. Aquele povo se tornou um povo maior do que o povo do Egito. E com isso, aquele povo foi levado a uma escravidão ainda maior. E esse povo agora, ele precisa de um libertador. Esse povo agora precisa de um homem que liberte esse povo da escravidão. E esse homem, ele é Moisés. E Deus levanta um novo homem no Egito para conduzir esse povo, para fazer desse povo um povo grandioso depois da morte de José. Ele levanta Moisés. Moisés, ainda criança, foi lançado no rio, e ele foi encontrado no rio, foi criado pela filha de Faraó, e ele se tornou no Egito ali um grande homem. Mas Moisés, ele com o tempo, ele cresceu, e ele foi morar em Midian, e ele ficou ali por muito tempo. Ele voltou depois de 40 anos, e ele viu que aquele povo sofria, aquele povo ainda estava sofrendo, era um povo escravizado, e muito escravizado. Mas Moisés, um dia, pastoreando as ovelhas do seu sogro de Jetro, Deus falou com Moisés de uma forma extraordinária. Deus ministrou no coração de Moisés algo maravilhoso, que ele ia ser o homem no qual Deus iria usar para arrancar o seu povo do Egito. E essa palavra ficou marcada no coração de Moisés. E depois Deus, ele fala com Moisés. Ele diz para Moisés: olha, Moisés, nós precisamos tirar esse povo do Egito, nós precisamos arrancar esse povo do Egito. E ele deu todas as ordens, todas as ordenâncias para que Moisés pudesse arrancar esse povo do Egito. Mas Faraó, ele de forma alguma, ele quis entender o que estava acontecendo. Ele não permitiu, e aí Deus envia as 10 pragas. E cada uma dessas pragas correspondente a uma divindade do Egito, a algo que eles adoravam, né? Então, Moisés,
ele agora é responsável por arrancar esse povo do Egito. E Deus usa esse homem de uma forma extraordinária. Só que toda vez que Moisés ele vai conversar com Faraó, Faraó não permite que esse povo saia do Egito. E ele tem que enviar uma praga sobre o Egito. E começa a praga das águas que se transformam em sangue, depois a praga das rãs, e aí vai 9 pragas. E a 10ª praga, a praga do primogênito. E aí Deus chama Moisés e fala novamente com Moisés e fala com o povo, que era para o povo, para o povo se organizar, porque aquela noite seria a saída do povo do Egito. E Deus fala de uma forma extraordinária com o povo, Deus fala de uma forma extraordinária com Moisés. E Deus manda que o povo prepare para a saída do Egito. E ele fala, olha, vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano. E no 14º ano Nissan, que é aproximadamente em março, vocês vão degolar esse cordeiro. Vocês vão matar esse cordeiro. E vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nos umbrais das portas, e vão marcar os umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passar, ninguém seja ferido, não haja morte no meio de vocês. E aí aconteceu que o povo, ele sacrificou um cordeiro, e o povo passou, com certeza, nos umbrais das suas portas, e quando o anjo da morte passou, o povo de Israel não foi ferido. Não houve morte no meio do povo de Israel, somente no meio do povo do Egito. O primogênito de Faraó, ele morre. Olha, todos nós precisamos da Páscoa. É algo incrível que aconteceu com o povo de Israel. Aquele povo que estava cativo, aquele povo que estava destruído, aquele povo que estava escravizado. Aquela noite foi a noite do refrigério, a noite da libertação para aquele povo. Todos nós precisamos da Páscoa, todos nós precisamos da passagem de uma mudança, de uma transformação de vida e de uma metamorfose. Quando nós pegamos o livro de Êxodo, e nós olhamos para o livro de Êxodo, e nós olhamos para o livro de Gênesis, ele é uma sombra. Como uma sombra, como essa lâmpada que está me clareando aqui agora, e eu olho para aquela sombra, eu vejo que tem algo, mas eu às vezes não consigo olhar de forma que eu consiga entender tudo. Mas o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o Velho Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Ele aponta para o Cordeiro. Ele aponta para o nascimento de Cristo. Ele aponta para algo vindouro que viria e substituiria o sacrifício de animais. Hebreus 10 diz assim: visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. E ele diz assim, que sangue de bodes, sangue de cordeiros, sangue de animais, não pode livrar o homem do pecado. Não tem poder para isso. E ele diz assim mais, aí quando você anda mais um pouquinho, olha no Novo Testamento, você vê João, no capítulo 1, dizendo assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele começa ali o seu ministério, ele começa a ministrar, e ele começa a falar, e começa a vir a revelação sobre os homens, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na verdade, tudo aquilo apontava para Jesus, mostrava para Jesus, era uma sombra. A Páscoa, na verdade, é uma ponte. É como se fosse um grande caminho, é como se fosse um grande caminho, e no final daquele caminho, houvesse ali um grande buraco. E a Páscoa vem,
e ela te dá passagem para o outro lado, ela te dá direção para o outro lado. E eu estou falando aqui nessa noite, e eu tenho certeza que muitas pessoas precisam dessa passagem, muitas pessoas precisam dessa mudança, muitas pessoas precisam dessa transformação. Olha, e Paulo ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E Paulo entendia isso muito bem. Quando você olha os discursos de Paulo, quando você olha a fala de Paulo, quando você ouve a fala de Paulo, você vê como que Paulo, ele é inteligente, um homem inteligente, um homem usado por Deus de uma forma extraordinária. E Paulo, você vê tanto nas cartas paulinas, você vê em todas as cartas paulinas, Paulo, ele fazendo com que esses homens que ele discipulava, esses homens que ele ministrava sobre eles, esses homens que aprendiam o evangelho com ele, passasse por essa transformação, passasse por essa mudança. E Páscoa é realmente passagem, Páscoa é realmente mudança. E como nós precisamos da Páscoa nos dias de hoje, como é importante essa passagem nos dias de hoje. Nós às vezes achamos que Páscoa é só no dia, vamos esperar que em abril vai vir aí e vai acontecer a Páscoa. Não, a passagem é todo dia, a passagem é hoje, a Páscoa é amanhã, é depois, e é depois, amanhã tem que ser melhor do que hoje. Eu preciso ser melhor do que hoje. Isso que é Páscoa. Páscoa aponta para um caminho melhor, para uma mudança, para uma transformação de vida, para algo novo para a minha vida, para o meu coração, para a minha mente, para o meu ministério, para a minha vida. Isso é Pascual, isso é Páscoa, isso é passagem. Olha, Romanos 12, o próprio Paulo, que entendeu de forma extraordinária, quando ele olha e fala assim, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele entendeu que não precisava mais sacrificar animal, entendeu que não precisava de nada mais disso, porque Jesus era o nosso Cordeiro. Mas ele entendia que o homem precisava de uma transformação, que precisava de uma mudança, assim como nós entendemos no dia de hoje, e precisamos dessa mudança. Olha, Romanos 12, 1, ele diz assim, rogo-os, irmãos, pela compaixão, e não vos conformeis com esse século. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, e não vos conformeis com esse século. Fazer com que a Páscoa aconteça na nossa vida, é não permitir, é não fazer com que o mundo entre para dentro de nós, mas é andar de forma diferente, é caminhar de forma diferente. Olha, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, e não vos conformeis com esse século. Às vezes eu fico olhando para as pessoas dentro da igreja, o comportamento do mundo, as coisas do mundo, música do mundo, comportamento do mundo. E Páscoa, meu irmão, é passagem, Páscoa é novidade de vida, Páscoa é mudança de vida, é metamorfose. E Paulo, ele chama os romanos para essa transformação, para essa mudança, para passar por essa ponte que leva do outro lado. Ele convida. Olha, Coríntios 3, Paulo diz assim, também, já entendendo bem, ele diz assim, eu, porém, irmãos, não pude falar como a espiritual, e sim como a carnais, como criança em Cristo. Amados, como Paulo, ele observa isso na vida dos corintianos. Que eles precisavam de uma transformação, que eles precisavam de uma mudança.
E ele diz assim: eu não pude vos falar como espirituais, mas pude falar para vocês como carnais, e vocês precisam de uma mudança e de uma transformação. E toda vez que a gente fala que uma pessoa precisa de uma mudança, de uma transformação, ela precisa da Páscoa na vida dela. Ela precisa de uma mudança na vida dela. Ainda mais o tempo que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus nos diz assim: os homens dos últimos tempos serão arrogantes, prepotentes, gananciosos, amigos de si mesmos, inimigos de Deus. E aí que realmente precisa, nós entendemos, todos nós precisamos dessa mudança, todos nós precisamos dessa capacitação que vem do céu, dessa transformação, dessa Páscoa na nossa vida, dessa mudança de vida da nossa vida. Olha, eu gosto muito de Paulo, no livro de Gálatas. Deixa eu abrir o livro de Gálatas. E ele diz assim para os Gálatas. Paulo exorta os Gálatas. O evangelho já tinha sido pregado lá. A palavra de Deus já tinha sido falado para eles. E Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. A impressão de tudo que estava acontecendo aqui é que a palavra já tinha sido ministrada, que já tinha falado para eles sobre a lei, sobre a liberdade, sobre circuncisão, sobre incircuncisão, e eles já tinham entendido sobre isso, mas eles queriam estar debaixo da lei. E Paulo fala exatamente isso com ele. Paulo chama a atenção deles e diz assim: vós corrias bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Por que vocês não têm obedecido à verdade? Porque aquela grande obra que foi feita na vida de vocês, porque vocês não continuaram a observar, a andar segundo a palavra de Deus? E Paulo fala de algo errado que acontecia com eles. E a necessidade que houvesse a passagem na vida deles, que houvesse mudança, que houvesse transição, que houvesse uma Páscoa na vida deles. E ele diz assim: olha, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediando servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha, quando a Páscoa acontece na nossa vida, quando há passagem, quando há transformação, quando há mudança de vida, nós conseguimos nos relacionar bem, nós conseguimos viver bem. E nós precisamos nos dias de hoje entender, e Paulo, ele dá assim, parece que como se fosse um raio-x da forma que eles viviam. E ele começa dizendo assim: digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando a Páscoa acontece na nossa vida, nós entendemos que nós precisamos andar no Espírito. E nós não podemos dar lugar para a carne na nossa vida. E Paulo exorta eles exatamente a viver de forma diferente, a se comportar de forma diferente. E ele diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não podemos andar de qualquer maneira, de qualquer jeito. É por isso que há necessidade da Páscoa na nossa vida, da mudança, da transformação, da sacudida de Deus na nossa vida. E ele diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Se não acontecer a passagem na minha vida, se não acontecer a Páscoa na minha vida, eu não vou conseguir vencer a carne. É por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja e são dirigidas pela carne. Não consegue ser dirigido pelo Espírito Santo. Não consegue transformar a sua vida e nem transforma a vida de ninguém que está próximo dele.
E ele começa aqui a relacionar algumas coisas que são frutos da carne, são obras, na verdade, da carne, e que faz um mal terrível, e por isso eles precisavam de uma passagem, e por isso eles precisavam de uma transformação. Ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição. Amados, nada melhor do que a Páscoa é eu olhar, mudar a minha vida, é eu olhar para um espelho e verificar o que eu preciso mudar na minha vida. Já viu aquela história, espelho, espelho meu, alguém mais lindo do que eu? Não, nada disso. É você encarar um espelho de frente, é você encarar a sua vida de frente, e o que eu preciso mudar? E ele começa a relacionar algumas coisas da carne que atrapalhava, fazia com que os corintianos ali não tivessem uma mudança, não tivessem uma transformação de vida. E primeiro ele diz assim: olha, as obras da carne são conhecidas, a prostituição. Ela não permite. Talvez você está dizendo assim: eu estou dentro da igreja, mas que prostituição? A gente sabe como que é difícil, principalmente os jovens, ter um relacionamento fora do casamento, ter um relacionamento, ainda não está casado. A prostituição, ela te impede que haja uma passagem, que haja uma mudança, que haja uma transformação na sua vida. A impureza, a lascívia, a idolatria. Para que não aconteça uma mudança, uma transformação na sua vida. E nos dias de hoje, a pior coisa que tem, quando se fala em idolatria, não é uma imagem de barro, mas são pessoas. Um músico, um pregador, uma pessoa que você gosta demais, às vezes o próprio marido, às vezes a própria mulher. Não permite que essa transformação ela venha, ela aconteça na nossa vida. Olha só, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes. Não pode dentro da igreja ter ciúmes. Facção não pode ter dentro da igreja. Isso atrapalha com que você possa passar por cima, para que você possa acontecer na sua vida uma transformação, possa ver na sua vida uma mudança. Iras, discórdia, dissensões, facções. E o pior de tudo isso, não é que você vai ter só uma mudança. O pior disso tudo é o que a palavra de Deus diz aqui. Olha, inveja, bebedices, grutanarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O problema não é só que não vai acontecer passagem, o problema é só que não vai acontecer transformação, o problema é que vai para o inferno. Divisão dentro da igreja, facção dentro da igreja, fofoca dentro da igreja, conversa fiada dentro da igreja. Além de atrapalhar você a ter um crescimento, além de atrapalhar você a ter uma maturidade, ela te leva para o inferno. Mas aí Paulo, na sua sabedoria, sabendo dessa mudança, dessa transformação, ele dá outros conselhos. E ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ao contrário da obra da carne, o fruto do Espírito vai fazer com que você tenha essa passagem, tenha essa mudança de vida, tenha essa transformação na sua vida. Olha, a alegria vai fazer com que você possa fazer essa transformação, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E como que nós precisamos disso nos dias de hoje? Domínio próprio vai fazer com que você possa passar por essa transformação. Tudo isso, o fruto do Espírito Santo. Não a obra da carne.
Nós precisamos buscar mais o Espírito Santo para que essa metamorfose, para que essa mudança de vida, para que essa transformação, essa Páscoa aconteça na nossa vida. Páscoa não pode ser de um dia só. Vai chegar a Páscoa, Geraldão. Dia 10 é Páscoa. Nós vamos comer o chocolate. Eu era criança no grupo. Quando me dava aquele ovo da Páscoa e aquele coelho, eu ficava louco. Eu falava assim, como é que esse coelho bota esse ovo? Cheguei a ponto de chegar em casa um dia e perguntar para minha mãe, mãe, me explica sobre o coelho, me explica sobre o ovo, o que acontece no estudo. A minha mãe, é só uma alegoria, meu filho, isso aqui, e não sabia explicar direito. Hoje eu entendo. Sabe, o mundo ele tem tentado atrair a gente a fazer uma troca, a fazer uma barganha com coisa santa, por exemplo, o Natal. Tira o valor do Natal. Coloca um valor comercial no Natal. O Natal agora é trocado. A criança que nascia antes, que era Jesus, agora não, é São Nicolau. É São Nicolau. Aquele que deveria ganhar todos os presentes, porque é o dia do nascimento dele, a gente dá para nós mesmos, a gente dá para os outros. Às vezes nem é lembrado na festa. Às vezes nem é lembrado. A gente come, a gente bebe, toma Coca-Cola, toma Guaraná, e a gente esquece às vezes dele na festa. Aquele que é o dono da festa, você já pensou? Que tristeza. Exatamente por causa disso, inversão de valor, e nós não podemos fazer isso com o Natal, nós não podemos fazer isso com a Páscoa, é algo especial, é algo novo, apesar que no Novo Testamento ele é trocado, e Jesus ali na Páscoa, ele comemora a Santa Ceia, ele ali inicia a Santa Ceia, e ele diz, fazer isso em memória de mim, para sempre, até que eu venha. Para sempre. Nós não podemos fazer inversão de valor. E só para terminar agora, coisa maravilhosa, quando eu vejo passagem na Bíblia, quando eu vejo transformação, como eu vejo mudança de vida, eu fico olhando os discípulos. Eu fico imaginando quando eles viram Jesus, e ele andando com Jesus, e Jesus fazendo milagre, e eles querendo fazer aquele monte de coisa também, transformar água em vinho, vamos transformar, vamos fazer. Mas Jesus, saindo da cidade, ele diz para eles assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Até que a mudança acontecesse na vida dele, até que a transformação acontecesse na vida dele, até que a passagem, a Páscoa, a mudança de vida acontecesse na vida deles, até que eles fossem batizados com o Espírito Santo, para que aí sim eles estivessem preparados para uma grande obra. E a gente quer fazer obra despreparado. Vamos pregar, vamos lá visitar, sem oração, sem jejum, sem comunhão, sem passagem, sem mudança de vida, sem Páscoa na nossa vida. A gente está querendo transformar a vida dos outros sem transformar a nossa, sem mudar a nossa. Eu continuo sendo o mesmo cara, continuo não pagando os outros, continuo falando dos outros, continuo fofocando dos outros e quero transformar a vida do outro. Jesus manda ele, olha, volta para Jerusalém. Vai lá que vocês vão receber o Espírito Santo. Vai lá para lá que vocês vão receber a passagem, a mudança de vida, a transformação de vida na vida de vocês. E aí vocês estão prontos. E aí sim, ide, portanto, e pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas concernentes ao Evangelho. Aí sim, passaram por uma transformação, passaram por uma mudança, e Páscoa aponta exatamente para isso. Apesar de você pegar lá no Velho Testamento, você vê falando sobre pão asnos, você vê falando sobre cordeiro, você vê falando sobre molar, você vê falando sobre sangue, mas a Páscoa, o livro de Êxodo, o livro de Gênesis, ele aponta para o Novo Testamento, ele aponta para Cristo, é Ele que vai transformar, é Ele que vai mudar a nossa vida, é o sangue do cordeiro sobre a nossa casa, é o sangue do cordeiro sobre a nossa vida, é Ele que traz transformação, é Ele que traz mudança de vida.
e para trazer transformação de vida. Quando ele passou para o Pai, quando ele foi para o Pai, quando aconteceu a passagem, ele disse o seguinte: eu vou para o Pai, mas não vos deixareis órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós, ele está em vós, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, dentro de nós, para que possa haver a mudança, para que possa haver a transformação, para que possa haver arrependimento, que possa haver, metamorfose na nossa vida. E nós precisamos entender nos dias de hoje tudo isso. Se Jesus ele mandou que os seus discípulos preparassem para essa mudança, para essa transformação, imagine nós nos dias de hoje. Imagine nós. Outra coisa, e só para terminar, e uma coisa que eu acho linda e coisa maravilhosa, é quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana. A transformação na vida daquela mulher, a mudança na vida daquela mulher, que coisa linda. Olha, quando aquela mulher ouve a palavra de Deus, aquela mulher, ela se transforma. Aquela mulher quer beber água, havia ali um enigma sobre aquela água, aí se falava talvez que aquela água seria a melhor água, e Jesus fala: qualquer que beber dessa água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. E aquela mulher bebeu. Aquela mulher ouviu a palavra de Deus veio sobre a vida daquela mulher. Houve o que na vida daquela mulher? Houve uma transformação, houve uma mudança de vida, uma mudança de mente. Houve uma Páscoa na vida daquela mulher, passagem para o outro lado. Aquela mulher que estava engastalhada ali há tanto tempo, aquela mulher que vivia mendigando o homem, quando você olha no texto, você vê claramente isso. Você tem tantos maridos, mas o que você tem agora não é seu marido, cheio de homem, achava que aquilo ali ia mudar a vida dela, mas quando ela encontra com Jesus, ela consegue uma passagem, ela consegue uma mudança, ela consegue uma transformação na sua vida. Coisa linda. E é isso. Páscoa é passagem, meu irmão. Eu quero te convidar nessa noite para que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus, ele entre no seu coração, ele entre na sua mente, ele entre na sua vida, ele entra no meio da sua família e aconteça uma mudança, e aconteça uma transformação na sua vida. Olha, sabe o que aconteceu com aquela mulher samaritana? Ela voltou para a sua cidade. E ela se transformou na maior missionária de todos os tempos. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. É isso que é Páscoa. É isso que é transformação de vida. Não pode ser só um dia, só um momento, só no dia 10, o dia da Páscoa, comer coelhinho, comer chocolate. Não, chocolate é bem-vindo. Bem-vindo, chocolate. Quem quiser me dar chocolate, amém. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é mudança de vida. Páscoa é o que Deus fez com Abraão, fez ele mudar a vida dele, transformou a vida dele. Páscoa não é só lá no início lá, quando fala de Páscoa no deserto, que comemora a Páscoa, não. A Páscoa ela precisa acontecer a todos os momentos da nossa vida, como aconteceu na vida dos grandes homens que viveram a palavra de Deus. Assim também precisa acontecer na nossa vida. Passagem, mudança, transformação de vida, recuperação de vida. Eu posso até não conseguir, mas eu vou voltar atrás, eu vou mudar a minha vida, eu vou permitir que o Espírito Santo transforme a minha vida. Isso é passagem, isso é mudança, isso é transformação de vida. E é tudo que Deus quer fazer no meio da igreja. Tudo que Deus quer fazer no meio da igreja é mudança. Aquele que bebe não bebe mais, aquele que fala mal não fala mais, aquele que é corrupto não vai se corromper mais. Isso é mudança, isso é transformação de vida, isso é passagem, isso é mudança, isso é transformação. E Deus é apaixonado por transformação, por mudança. Só você olhar na história, você vai ver o que Deus fez com os discípulos. O que Deus fez com pescadores.
Homens simples se tornaram grandes discípulos do Senhor, se tornaram grandes pescadores, até que acontecesse a mudança, a transformação na sua vida. Enquanto não houver transformação na minha vida, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, eu não estou preparado para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. A primeira coisa que Deus quer mudar é a sua vida, é a minha mente, é o meu coração. Nessa noite eu quero deixar essa palavra para você, que Deus possa abençoar muito a sua vida. E lembre-se que Páscoa, ela acontece todo dia. Ela não pode acontecer só um dia na minha vida. Ela não pode ter um dia marcado para acontecer somente. O dia de hoje, o dia de amanhã, ele tem que ser melhor do que hoje. O dia depois da manhã, ele tem que ser melhor do que o amanhã. Isso precisa acontecer na minha vida. Páscoa, passagem, mudança, transformação de vida, atitude. Amém? Que Deus abençoe a todos. Você aí na sua casa que está precisando de uma mudança, de uma transformação, não sei aonde, não sei que ponto, eu quero orar a Deus por você. Quero orar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Quero te agradecer, Pai, por essa palavra, por essa mensagem, Pai. Eu quero colocar cada pessoa, Pai, que ouviu essa mensagem, Pai, que precisa, Senhor, de uma mudança, que precisa de uma transformação, Pai. Assim como o Senhor mudou a história de Israel, Pai. Fez de Israel um grande povo, Pai. Fez de Israel, Senhor, um povo, Senhor, respeitado, Senhor. Eu quero colocar essas vidas que estão aí do outro lado, Pai. Que o Senhor possa transformar vidas, que o Senhor possa mudar o caminho, Pai. Que o Senhor possa mudar a atitude, transformar, Senhor. Que o Senhor possa derramar o teu sangue sobre a vida de cada um nessa noite, Pai. Pai, eu te louvo, Pai, eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.